Fala galera, tudo bem com vocês? Torneiro Geek de volta. Galera, tô indo pra parte 2 do vídeo sobre o filme do Superman com spoiler, tá galera? Então se você não é sensível a spoiler, se você não assistiu o filme ainda, quer ter experiência no cinema e depois ver o meu vídeo, não assista esse vídeo agora, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal sem spoiler, eu vou colocar a thumb dele aqui. E se você tiver com dificuldade para assistir no canal, eu vou colocar um quadrinho aqui com o link direto pro vídeo, tá galera? O vídeo é totalmente sem spoiler, eu só dou minhas impressões do filme e a recomendação de assistir o filme do Superman, tá bom? Então se você não assistiu o filme no cinema, por favor, e é sensível a spoiler, não gosta de tomar spoiler do filme, não assista esse vídeo agora, tá? Vai assistir o filme e depois você vem assistir esse vídeo, que vai me ajudar muito. Beleza, galera? Então, bora pro vídeo, parte 2, Superman, vamos lá. Bom, galera, vamos lá então, esse é a parte 2 do vídeo do Superman com spoilers. Então, mais uma vez, eu te recomendo, se você não assistiu o filme, se você é sensível a spoiler, não assista esse vídeo agora. Tem um vídeo no canal que é sem spoiler, vou deixar aqui o quadrinho com o link direto para o vídeo sem spoiler, tá bom? Se você quiser assistir, é um vídeo que eu não dou spoiler nenhum, eu só faço algumas recomendações, como eu falei na abertura. Se você quiser assistir antes de ir pro cinema, assista esse vídeo do quadrinho aqui em cima, beleza, galera? Então vamos continuar, continuando da onde eu parei aqui. Eu já pulei o frame que eu havia colocado. Vou começar a falar dos vilões agora. Vou começar dos vilões, dos coadjuvantes, vamos dizer assim, e depois partir para o principal, que é o Lex Luthor, lógico, tá? Eu separei esse frame aqui, que tem essa cena em que eles estão prendendo o Superman, em que aparece os três aqui. Esse aqui é o secretário de segurança dos Estados Unidos, que acaba sendo também um capanga do Lex Luthor. O Lex Luthor é um cara muito poderoso, vamos dizer assim, ele consegue manipular muita coisa no governo e ele tem uma parceria até com o governo aqui. Depois eu vou desenvolver melhor o comentário sobre o Lex Luthor, mais do que o filme nos apresenta, mas vou falar aqui dos capangas dele, tá? Então esse primeiro aqui é esse cara, ele não tem muita relevância assim, ele participa mais dessa parte da prisão do Superman e algumas cenas ali de manipulação do Lex Luthor para poder chegar nesse objetivo que seria prender o Superman, tá? Aí tem esse aqui, ele é muito importante, ele é o que eles chamam de Ultraman. Ele também, esse Ultraman, na verdade, ele começa por um personagem que chama o Martelo da Borávia, que seria ele é o Ultraman com uma armadura para dizer que foi a Borávia que mandou. Borávia é um país que está em conflito com o outro, Jarampur, que são dois países fictícios que estão em guerra ali, que um querendo invadir o outro, tá? E esse Martelo da Borávia seria um super-herói deles lá, que na verdade é o Ultraman disfarçado, com uma armadura. Então, no desenvolvimento do filme, o Superman interfere na primeira vez nessa guerra, e depois na segunda vez tem o trio lá de super-heróis que eu falei na primeira parte, que seria o Guy Gardner, o Senhor Incrível e a Mulher Falcão, que interage lá e acaba com a guerra. E o Superman acaba levando os ônus dessa intromissão diplomática naquela guerra lá. Lógico, o Lex Luthor manipula bastante o governo para dizer as redes sociais, tudo. Que dá origem àquela cena que eu vou colocar depois aqui, do pessoal, do povo se revoltando contra o Superman. Não é bem o motivo por causa da guerra, mas é um outro motivo, que eu acho que é um ponto baixo do filme, que eu acho que não deveria ter acontecido. Muita gente acha que tudo bem, eu não gostei muito dessa parte, mas é só um detalhe, isso não tira o crédito nenhum do filme ser muito bom, tá? E temos a engenheira. A engenheira, ela é uma
uma cientista que ela modifica todo o corpo dela para ela poder ter, vamos supor, entre aspas, superpoderes, mas são superpoderes tecnológicos, assim vamos dizer, tá? Essa moça é a engenheira, ela é a Maria, o nome da atriz é a Maria Gabriela Faria. Ela foi muito legal no filme, tá? Eu gostei bastante assim do personagem dessa engenheira. Eu acho que ela teve para o que se propôs, o personagem dela foi muito legal, foi assim, ela desenvolveu bem também o personagem, ao que parece, a gente nos trailers a gente ficou meio com o pé atrás, porque talvez o James Gunn estaria usando ela para um certo estereotipo feminino ou feminista, pelo estilo dela ali, mas ela é muito feminina, apesar de ser uma vilã e muito malévola, assim, muito bem vilã mesmo, né? A maldade do vilanismo, o vilanismo assim incorporado nela. Ela não é nem um pouquinho masculina, tá? Ela é masculinizada, ela é bem feminina. Eu acho que as atitudes dela ali, até na luta, assim, quando ela tem alguma luta, ela é bem feminina nessa parte, então eu achei muito legal. Apesar de quem olhar assim, estereotipar ela como meio que uma mulher meio feminista, não sendo machista, lógico. Disse machista! Mas, sabe, pela fisionomia, pelo jeito, apesar que essa roupa colada, a mulher é uma mulher muito bonita, né? A Maria Gabriela Faria, ela é uma moça muito bonita. Então, quer dizer, com essa roupa colada e tal, né? Os fãs mais assim ligados e ela vai perceber que ela não é muito uma pessoa masculinizada, tá? É uma vilã mesmo, uma moça que na lore dela ela é engenheira e ela modificou o corpo dela para poder, tecnologicamente, para ela ter superpoderes para a vilania, tá bom? Tem outras cenas da engenheira aqui, eu vou procurar e eu já passo para vocês aqui. Bom, tem essa cena aqui, pessoal. E eu já vou aproveitar para falar esse outro personagem aqui, ó, que são os super robôs, tá? Aqui ela tá numa luta assim com os super robôs. Tem até no trailer tem o trailer dela lutando com esses robôs aqui. O Lex entrando na Fortaleza da Solidão, que por sinal é um frame muito legal aqui. A Fortaleza da Solidão é muito legal, tá? Foi colocada de uma forma muito inteligente no filme. Ela surge do chão, uma coisa assim, uma imagem bem impressionante, bem legal, CGI bem legal que foi colocado nesse filme. Falando do CGI, eu acho que poucos CGI foram ruins, eu acho que quase nenhum. Eu não sou especialista, então não posso afirmar para vocês se foram ruins, foram bons. Mas que para minha visão de uma pessoa mais normal, que não é tão especialista, eu achei perfeito, tá? Não vi nenhuma falha grave que possa desconsiderar o filme assim. Existem esses super robôs, isso aqui faz parte da lore do Superman, isso aqui é muito do quadrinho, tá? Em filmes nunca foi retratado esses super robôs que são ajudantes do Superman nessa Fortaleza da Solidão. É estranho porque o nome das Fortalezas da Solidão é porque ele fica sozinho aqui, mas ele é sozinho porque os robôs não são pessoas, né? Então, mas esses robôs são muito legal, tem uma interação muito legal e é aquela coisa do James Gunn, ele desenvolve muito bem os personagens que ele trabalha e até esses robôs aqui que não teria importância nenhuma para o desenvolvimento da história, eles têm uma relevância, eles têm alguma assim uma importância na história do filme e é muito legal isso aqui, tá legal? Então quer dizer, isso aqui mostra mais uma vez a genialidade do James Gunn de trabalhar com vários personagens ao mesmo tempo e tal. Já era esperado isso nesse filme e eu acho que ninguém que conhece o James Gunn ou a forma de ele dirigir os filmes duvidava disso aqui. Bom, é isso aí. Bom, em relação à engenheira, que eu tenho para falar é meio que isso aqui. Ela enfrenta o Superman também, só que o Superman domina ela muito fácil porque ela não é uma super humana, assim, ela só tem esse desenvolvimento tecnológico dela, mas isso daqui para um Superman
mesmo não estando no auge, eu acho que o filme inteiro o Superman não está no auge da força dele. Eu acho que não tá chegando, não chegou nem perto nisso. Na minha opinião, James Gunn fez de propósito essa, entre aspas, nerfada no Superman, porque eu acho que, como ele colocou que o Superman ele só tem 3 anos atuando como herói, eu acho que ele quis dizer assim, olha, ele não é que ele tá fraco, ele tem pouca experiência em lidar com situações mais complexas. Pelo que o filme apresenta ali, acho que o primeiro vilão que realmente estava equiparado com ele, que é o Ultraman, eu acho que foi o primeiro vilão que ele tem assim uma força equiparável a dele, que no final a gente descobre, né, o spoiler máximo, que é um clone dele do próprio Superman. Então, quer dizer, ele só apanha no filme para ele mesmo. Os outros dois aqui, que seria o engenheiro e aquele outro lá, então, que é um humano normal, ele não tem nem chance contra o Superman. A engenheira também não. E o único que consegue enfrentar ele de frente a frente é o Ultraman. Só que, como eu disse, ele não tá, nenhuma parte do filme, ele tá 100% assim, da sua força. Ele sempre está num nível mais baixo ali, por algum motivo ou outro, que a gente vai descobrindo conforme o filme vai passando, que o Superman meio que precisa recarregar suas pilhas lá dentro da Fortaleza de Solidão. Aqueles robôs ajudam ele num equipamento que aumenta a luz do sol sobre ele, né? Todo mundo sabe que o Superman deve a força e todos os superpoderes dele à luz do nosso Sol, porque em Krypton o Sol era uma anã vermelha, uma estrela anã vermelha. Quem gosta de astronomia conhece bem os efeitos, as diferenças de uma anã vermelha para uma anã amarela, que seria o nosso Sol hoje. Eu gosto, então eu sei bem essa parte astronômica da coisa, da lore do Superman, né? Se vocês quiserem, eu desenvolvo um pouquinho mais essa questão do Sol, mas acredito que o meu público ele já tem esse desenvolvimento bem apurado aí da questão do Sol amarelo, que é o nosso Sol, e um Sol vermelho, ou seria uma estrela anã vermelha, que é um outro tipo de estrela, que no nosso universo tem vários tipos de estrela, tem vários tamanhos de estrela, tem, né? Não é só todas igual ao Sol que a gente tem aqui na Terra, tem outras estrelas, e em volta dessas estrelas tem outros planetas que são banhados por essas estrelas. Krypton, no caso, era banhado por uma anã vermelha, e quando ele veio para a Terra, como ele nasceu em Krypton, ele era um kryptoniano, e os kryptonianos evoluíram com sendo banhado por essa estrela. Por algum motivo, a luz ultravioleta, que é os raios do Sol são o Sol gera essa luz ultravioleta quando passa pela nossa atmosfera, e ele acaba dando superpoderes pro Superman. Quer dizer, ele amplifica todos os sentidos do Superman. Então todo mundo fala que tem a visão de calor, a visão de raio-x, a super força, tá? Ele ser quase que impossível de ser corromper o rosto ou a pele dele, uma super pele, tudo é super no Superman, tá? A lore é essa aí. Só o voo que o pessoal não consegue muito bem explicar isso. Tanto que nos primeiros quadrinhos que eu sei, ele não voava, ele só dava um pulo muito alto, porque ele tem super força, então ele consegue dar um pulo muito alto, ele conseguia chegar assim, um pulo que passava das nuvens, depois caía. Depois que foi desenvolvida essa história dele o pessoal achar que ele manipula a gravidade em volta dele, por isso que ele consegue voar. Mas nunca foi muito bem explicado isso nos quadrinhos até hoje, tá? O pessoal só faz uma ideia, tal. No filme do Henry Cavill lá do Snyder, ele tenta passar uma ideia que ele manipula a gravidade, que tanto tem uma hora que o Superman vai subir para voar com aquela performance dele de se agachar e levantar o braço para poder decolar. Isso é clássico do Superman, ele sempre joga o braço para trás ou para cima para poder decolar, e depois os dois para poder aumentar a velocidade. Isso aí se não fizer isso, não é Superman, tá, gente? Tanto que o David Copperfield sempre faz isso, levanta o braço para decolar, e para atingir velocidade máxima ele coloca os dois braços para frente. É uns detalhezinhos que tem que ter no Superman, senão não é Superman, na minha opinião. Então, bom, aí como eu estava dizendo, no Snyder ele abaixa, e você vê que quando ele tá com a mão no chão assim, umas pedrinhas começam a surgir,
as pedrinhas começam a flutuar em volta da mão dele e depois ele decola. Quer dizer, isso quer dizer que ele estava manipulando a gravidade em volta dele para ele poder sair voando. É uma coisa legal, achei legalzinha essa partezinha lá no Snyder Cut. Eu vou tentar colocar um pedacinho desse vídeo aqui para vocês entenderem. O Sol da Terra é mais jovem e mais brilhante que o de Krypton. Suas células absorveram a radiação, fortalecendo seus músculos, sua pele, seus sentidos. A gravidade da Terra é mais fraca, porém a atmosfera é mais nutritiva. Você se tornou mais forte aqui do que eu poderia imaginar. A única forma de avaliar essa força é continuar testando seus limites. Você dará ao povo da Terra um ideal para seguir. Eles irão perseguir você, irão fraquejar, irão cair. Mas com o tempo, vão se unir a você ao Sol. Com o tempo, você os ajudará a realizar maravilhas. Não se preocupou com isso, ele só mostrou que o Superman voa e acabou, tá? Vamos então pro vilão principal, que vou mudar o frame aqui, aí eu já volto aqui com o nosso querido Lex Luthor. Galera, vamos lá então, vamos para o Lex Luthor. Ainda eu falei querido, mas os mais puritanos aí do universo do Superman vai me xingar agora que um vilão não pode ser querido. Mas o pessoal gosta, assim, o vilão, assim, no caso de filmes e séries e quadrinhos e tal, o vilão, você tem raiva dele, porque ele é o vilão, lógico, você tem que ter um certo ódio, porque ele é o vilão fazendo vilanices, fazendo coisas que você não concorda, mas você acaba gostando da forma em quando ele é bem retratado, tá? Você acaba gostando dele, você gosta de odiar ele, para dizer a verdade. Um
vilão, você sempre gosta de odiar ele. Pô, eu adoro aquele vilão. Não é que eu gosto do vilão e das vilanices. Eu gosto de odiar ele, da forma que ele coloca pra mim e faz esse sentimento de repulsa. Eu gosto desse sentimento. Então, e o ator e o Nicholas Hoult, ele é excepcional, tá, gente? Eu acho que esse ator que fez o Lex Luthor aqui, eu acho que dificilmente assim alguém vai criticar a forma que ele atuou. Ele fez um Lex Luthor incrível, tá? Eu acho esse aqui, na minha opinião, eu gosto muito dos filmes do Christopher Reeve, mas ele bateu ou ele superou o Lex Luthor do Christopher Reeve, com certeza, tá? Esse cara, ele fez um Lex Luthor perfeito, assim. A forma que o James Gunn dirigiu esse Lex Luthor, eu acho que também foi incrível. O roteiro dele tá muito bom, assim. São várias coisinhas, por exemplo, ele ter falado dentro da caneca, e que eu tenho a ver com isso, eu não tô nem aquele cachorro e tal, o Superman tem uma certa... O cachorro do Superman some, eu já vou falar do Krypton, que é uma parte importante aqui do filme. E o cachorro some, e lógico que foi o Luthor que sequestrou o cachorro lá. E ele acaba... Bom, falando exatamente do Luthor, ele é um cara assim, o personagem dele foi muito bem desenvolvido, e esse ator conseguiu tratar de uma forma... Ele coloca no filme explicitamente que ele tem inveja do Superman. Então, o que motiva ele é inveja. Ele não gosta de ter um cara assim com superpoderes que possa enfrentá-lo de alguma forma. Então, ele quer literalmente destruir o Superman por inveja. Ele deixa bem claro isso. Nenhum vilão dos últimos que se apresentaram não fizeram isso, e o James Gunn coloca isso aqui de uma forma impressionante. Esse ator, ele é incrível. Como eu falei, eu não tenho ele é insuperável até hoje nessa parte de ser um vilão, como o Lex Luthor tá? Eu acho que ainda vai ter muita coisa sobre ele. Eu só não gostei do final dele, eu só não gostei do desfecho final, quando o Superman salva o dia e tal. Ele, acontece várias coisas, o pessoal salva ele de uma situação. O Lex Luthor, pra você ter uma ideia, ele mata um cara com um tiro na cabeça na frente do Superman. Era um cara que pelo que eu entendi da lore, ele é o Mali, é um indiano que trabalha vendendo alguma coisinha na praça, e o Clark Kent sempre passava ali para comer alguma coisinha, ou o Superman mesmo devia parar ali, comer um cachorro quente, alguma coisa com ele. E ele pega o Lex Luthor mata esse cara na frente do Superman com um tiro na cabeça. Isso é um ápice da vilanice dele aqui no filme, e você vê que é uma cena até meio forte. Não mostra o cara levando um tiro na cabeça, ele só põe a arma assim, e o cara tá gritando, e eu falo pro Superman, você vai... Eu não sei bem, eu não lembro bem agora, essa memória minha de velho, eu não lembro bem o porquê que o Lex Luthor estava ameaçando o cara na frente do Superman. Não sei se era para se entregar ou se o Superman revelar alguma coisa, e eu sei que o Superman não fala, e ele estoura a cabeça do cara, mas não mostra a cabeça estourando, porque é um PG-13, um filme, com uma censura, uma qualificação um pouco mais baixa, né? Não é o mais 18, então não ia mostrar isso, mas o tiro acontece, ele mostra a arma, e ainda os Lex Luthor é irônico, fala assim, nossa, porque na verdade o Lex Luthor não dá um tiro só na cabeça dele, ele faz uma roleta russa. Então na primeira vez ele roda a arma e a arma não dispara, aí ele vai de novo, Superman, ele vai, não vou, então ele não se rende, então ele fez a roleta russa de novo, já a arma disparou. E aí ele é irônico e fala, nossa, eu nem pensava que ia ser tão rápido, eu vou ver se eu acho outro, talvez aquele cara que vive te entrevistando, que é o próprio Clark Kent, pro Superman. Quer dizer, ele é muito vilão, e foi muito bom a participação desse ator, a escolha desse ator foi incrível, tá? Tanto que nas notícias ele foi o que mais recebeu. O David Cornsweet e a Rachel Brosnahan recebeu, parece que $750 mil cada um pelo filme, pouco menos que $1 milhão, né? 250, menos que $250 mil, quer dizer, $750 mil, é próximo de $1 milhão.
E esse ator, o Nicholas Hoult, ele recebeu $2 milhões para participar desse filme. A explicação é simples, os dois, o David Corenswet e a Rachel Brosnahan, são desconhecidos, que fizeram o filme do Superman, a Lois, o Superman e a Lois. E o Nicholas Hoult, ele já é bem conhecido de outros filmes, como no filme do X-Men, ele participou, ele fez um filme que chama Meu Namorado é um Zumbi, que é muito interessante, um filme muito legal, eu recomendo. Assim, é um filme mais uma comédia romântica, baseado no universo de zumbi, é muito legal. E vários outros filmes que ele fez, quer dizer, ele sempre foi ele já é um ator mais carimbado, assim, de Hollywood. Então, nada mais justo ele receber mais. Isso aqui só quer dizer, ele receber mais, isso só quer dizer currículo. Tá? Bom, então, galera, da parte dos vilões é mais ou menos isso daí. Tem um ou outro que possa aparecer, os soldados do Lex Luthor lá, que o Superman no final ele dá um spin dash, ele dá um spin lá soltando a visão de calor e manda todo mundo pro chapéu ali. Na verdade, que se fosse a visão de laser do Superman, todo mundo seria picado no ar ali. No trailer até aparece um pouco ele rodando com a visão de calor ali. Só que o pessoal tá falando que ele segurou a energia da visão de calor, ele só deu uma expulsão, assim, como se fosse a visão do Ciclope ali, o raio do Ciclope do X-Men. Mas foi muito legal também essa cena que ele roda, os caras querem junta em volta dele como se fosse um enxame de abelha. E aí o Superman pega e quando ele vê que ele tá na situação totalmente cercado, ele solta a visão de calor rodando assim e arrebenta todo mundo. Já é uma cena também que, sem palavras, tá? Absolute cinema, que nem o Paulo. Absolute cinema, e não tenho o que dizer sobre essa cena do spin, que ele arrebenta todo mundo em volta ali, tá? Então talvez eu coloque um pedacinho dessa cena agora aqui. E aí vocês podem ver que é uma cena muito legal e por isso que é um filme que compensa, porque tem várias cenas legais assim. O pessoal critica um pouco porque não teve aquela cena épica que, nossa, vou lembrar eternamente para essa cena e eu vou lembrar que foi do filme do Superman que aconteceu isso. Eu não sei, para quem gostou muito do filme, eu acho que vai ter várias dessas cenas aí. Talvez não tanto quanto umas cenas de outros filmes que marcaram aí o universo da Marvel, por exemplo. Um filme que abriu o universo Marvel e que eu gosto até hoje, que eu sou assim muito bom. Eu acho que é o filme 10/10, que é o filme do Homem de Ferro, o primeiro. Aquilo ali foi um filme assim sem defeitos, tá? Tem aquela cena no começo do filme que ele pede para fala assim, isso aqui é Jericó, que é o foguete que ele tava, o míssil que ele tava lançando lá, e explode toda a montanha atrás dele. Quer dizer, tem várias cenas épicas de filmes que nesse filme aqui o pessoal fala que não tem, mas eu acho que teve sim, eu acho que isso aí é mais particular, cada um vai ficar marcado de alguma forma. Eu acho que a luta do Sr. Incrível ali, do Mr. Traffic, foi excepcional, sabe? Teve outros conflitos ali dentro do filme que foi muito legal. E agora eu vou partir pro personagem que todo mundo fala que tem uns caras falando que foi o filme é dele, outros falam que foi a medida certa e outros estão criticando, achando que foi demais. E eu vou dar minha opinião sobre esse personagem aqui e ele é o... Então, galera, vamos lá então. Vamos falar desse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, que é o Krypton. Bom, galera, para começo de conversa, o Krypton, assim, ele foi introduzido de uma forma diferente aqui nesse filme do que eu já conhecia sobre o Krypton, tá? O que eu sei do Krypton? Baseado em alguns quadrinhos, algumas coisas assim. O Krypton, ele foi um cão que o que acontece? Os pais do Superman, todo mundo sabe dessa lore, né? O planeta ia explodir, ia acabar com todo o planeta, ia acabar morrendo todos os kryptonianos. E o pai do Superman colocou o Superman numa cápsula, que era um bebê, ele colocou ele numa cápsula que foi enviada para a Terra, para ele viver aqui na Terra, para ele salvar e toda a raça kryptoniana ia estar no DNA do Superman. Bom,
Até aí, beleza, todo mundo já sabe. O que acontece? O Krypton, pelo que eu sei dos quadrinhos, o pai do Jor-El, né, o pai do Superman, o que ele fez? Ele criou essa cápsula para enviar o Superman, só que para ele poder enviar essa cápsula para a Terra, ele precisava testá-la, e aí ele pega esse cão, que seria um cachorro e um filhote até, e ele coloca na cápsula e manda a cápsula em direção à Terra, para testar se a cápsula não ia explodir ou não ia acontecer alguma coisa que interferisse na viagem do Superman para a Terra. Ele envia o Krypton e, bom, beleza, o cachorro sobreviveu, foi para o espaço, agora a gente vai colocar, na próxima a gente coloca o bebê aqui e manda para o planeta Terra também. Só que aí, como aconteceu com a Supergirl, que é uma outra história também, que é da mesma forma, a Supergirl foi enviada jovem, tá? Uns 13 ou 14 anos já, ela já tinha vivido 14 anos em Krypton, ela foi uma adolescente. Os pais o irmão do Jor-El, no caso, colocou também a Supergirl dentro da Kara Danvers, a Kara, né? Colocou ela dentro dessa cápsula, ela foi enviada para a Terra para cuidar do bebê Superman. Só que é o que aconteceu, né? Como aconteceu com a Kara, aconteceu com o Krypton, eles entraram numa, como se fosse um buraco de minhoca, alguma coisa assim, que desviou o caminho deles, fez o caminho deles ser 30 anos mais longe do que o caminho do Superman. Então o Superman veio para a Terra e o Krypton e a Kara ficaram vagando no universo durante 30 anos para depois voltar para a Terra. Então, quando a cápsula do Krypton caiu na Terra, o Superman já identificou, supervisão, super audição, ouviu lá essa cápsula invadindo a atmosfera, foi ver o que era. Chegou lá, quando ele abriu, era uma cápsula de Krypton com o cachorro dentro. E até daí então para frente, o Krypton virou o cachorro do Superman, tá? Na Kara Danvers foi a mesma coisa, ela caiu e tal, o Superman foi lá, abriu, foi ver, tinha uma adolescente lá dentro, e ela deixou um casal cuidando dela lá, e o Superman continuou a vida dele, com a Kara em paralelo e o cachorro. Aqui no filme, só no finalzinho a gente vai saber, o Superman fica o filme inteiro falando, o pessoal questiona sobre esse cachorro, que é o Krypton. Ele é um cãozinho meio que vira-lata, meio arteiro, assim, sabe? Aquela cena em que parece no trailer que o Superman cai todo machucado e tal no filme. Essa cena, e depois ele dá a capa assim, leva o Krypton, chama, assobia, vem o cachorro e leva eu pra casa, e o Krypton sai arrastando ele pra casa. Essa cena é a primeira cena do filme, tá? O primeiro minuto do filme é essa cena. Então ele já aparece, já na primeira cena já aparece o Superman e o Krypton. Então o Krypton, o que acontece? Ele, depois quando o Lex Luthor invade a Fortaleza da Solidão lá, que ele consegue invadir, meio que deixa o Superman não entende por que o Lex Luthor invadiu a Fortaleza da Solidão. E aí depois ele fala assim, como que ele pode ter invadido se só o meu DNA consegue abrir a fortaleza? Aí se os caras mais assim, quem prestou mais atenção, já entende que o Ultraman é um clone do Superman nessa hora aí. Outros passam em branco e aí você vai descobrir só no final que ele é um clone do Superman. Mas estava na cara porque ele teria como eu abrir fazer a Fortaleza da Solidão surgir sem que o Superman esteja presente ou o DNA dele, tá? Aí nessa invasão ele sequestra o Krypton e o Superman aí já apareceu aquele mini vídeo que aparece ali do filme em que o Superman invade lá e então toda essa polêmica a respeito do Krypton aí. Então o James Gunn coloca esse cachorro, o cachorrinho, o Krypton. Ele se torna importante na história porque é o que ele motiva o Superman a ir atrás do Lex Luthor, tem uma conversa com ele e tal, aquela conversa mais estressante. E o Krypton também tem várias cenas que ele ajuda o Superman. No final, quando o Superman acaba entrando em conflito, no último conflito do Superman no filme é contra esse clone dele, que o pessoal chama de Bizarro e tal. É que o Bizarro eu conheço de outra forma, tá? Pra mim o Bizarro é o dos quadrinhos, da Liga da Justiça,
dos desenhos, tá? Eu vou colocar uma foto dele aqui. Esse é o Bizarro. Então, quer dizer, pra mim o Bizarro era um Superman mesmo, só que de uma forma diferente. Tá? Então o pessoal está chamando esse cara do Ultraman, que depois é revelado que é o clone do Superman, de Bizarro. Tá? Ele não passa de uma marionete do Lex Luthor e no final da luta ali, o Krypton acaba ajudando o Superman, tá brigando e levando um pau de novo. E o Krypton acaba não salvando o Superman, mas ele acaba fazendo uma coisa que tinha umas câmeras voadoras. E essas câmeras voadoras que faziam o Ultraman ou o Bizarro ou o clone do Superman brigar através de um comando de voz do Lex Luthor no filme. E aí quando o Superman percebe que essas câmeras que estão fazendo o Ultraman brigar com ele, ou conseguir prever os movimentos do Superman e contra-atacar com veemência e fazendo o Superman perder, ou quando o Superman ele chama o Krypton e o Krypton fala pro Krypton, na versão em inglês é take the toy, pega o brinquedo, e na versão em português foi pega a bolinha. E aí o Krypton começa a pegar essas câmeras e morder e destruir. Lá no meio do filme, o Senhor Incrível tem as esferas T, que é meio que o instrumento dele poder conseguir voar e atacar e se defender. Essas esferas T são umas esferas tecnológicas. E o Krypton pega essas esferas e destrói ela com a boca. E aí o Senhor Incrível fala, não faz isso é muito caro, é muito difícil de fazer. E o Krypton não tá nem aí. Ele é um cachorro que eles querem vira-lata bem arteiro, sabe? E ele é muito legalzinho, assim. Esse vai ser responsável por muita gente no cinema, tá? Muito afegão médio, ou muita pessoa que não tá ligado com esse universo de herói, não sei o que, vai acabar indo assistir o filme por causa desse carinha aqui. Com certeza esse carinha aqui vai ser o responsável pelo bilhão ou próximo disso desse filme aí, com certeza, tá? Ele é um cachorrinho fofinho até, legalzinho assim, se você olha. E no final do filme, na última cena praticamente do filme, a gente descobre porque o Superman fica lá o filme inteiro dizendo que esse cachorro não era dele. Você tem um cachorro? Não, esse cachorro não é meu. Mas o seu cachorro? Não, esse cachorro nem meu, sabe? Ele fala isso umas 4, 5 vezes no filme, falando que o cachorro não é dele, o cachorro não é dele, não é dele. E aí depois, no finalzinho do filme, o Superman tá lá, acabou, tal, salvou o dia, tá relaxando lá na Fortaleza da Solidão, ou se recuperando. Aí a Supergirl aparece. A Supergirl aparece bêbada lá na Fortaleza da Solidão. Aí ele fala, mas cara, de novo dando esse problema. Aí ele explica que a cara gosta de. A cara Danvers, a Supergirl, gosta de ir para os planetas que tem estrela vermelha, porque lá elas podem beber, porque na Terra eles bebem e não fica bêbado, né? Agora, num planeta que tem estrela vermelha, que já não é a estrela amarela nossa, ela acaba ficando chapada. Então ela gosta de ir para umas baladas para esses planetas lá. Para entender também que tem um universo cheio de vida aí, vários alienígenas, isso a gente já sabia, quer dizer, o filme já mostra isso com clareza. Mas aí a Supergirl chega e, na verdade, o Krypton é o cachorro da cara Danvers e não do Superman. Que ele pega ela e faz o que ele faz com o Superman. Ele morde a capa do Superman, ele é um cachorro arteiro demais. E é um típico vira-latinha arteiro. Muita gente vai identificar isso desse cachorrinho, só que ele tem os superpoderes, né? Como ele é um cachorro de Krypton, é a mesma coisa. Evoluiu sob uma estrela vermelha, quando chegou aqui a estrela amarela causou essa super força nele ali. E todos os sentidos foram multiplicados vezes milhões aí. Mas é isso aí, galera. Então é isso aí. Acho que não tem mais nada que eu possa dizer assim sobre o filme em questão. Eu acho que é um filme muito bom. Eu não toquei no assunto do kaiju ou do monstro, que é um monstro que aparece aqui no filme, que o pessoal, uns criticou também, outros elogiou, outros achou legal. Gente, é um universo fantástico, sabe? A proposta do James Gunn de fazer esse tipo de Superman aqui, ele é totalmente ao contrário do Snyder. O Snyder quis pôr o Superman mais pé no chão, mais sombrio, mais tal.
E o Snyder não, é um universo fantástico, tem monstro, aí coloca um kaiju no meio da cidade lá e dane-se, vamos o Superman pra bater nele, é isso aí mesmo, o herói é isso. Ele coloca vários monstros, várias coisas assim, não explica muita coisa, só coloca o bichão lá. E o Superman, pra você ter uma ideia, como ele tenta salvar toda tipo de vida, a intenção dele era pegar esse monstro e levar para um zoológico intergaláctico lá, que ele fala que existe e tal. E os três que aparecem, o Gavião, a Mulher Falcão, o Guy Gardner, o Lanterna Verde e o Senhor Incrível, né? Eles chegam lá para ajudar o Superman com esse kaiju aqui. Eles tentam bater nesse monstro de várias formas, bater no olho, bater em tudo quanto é lado. Aí eles descobrem que era só o Senhor Incrível fala, não, ele joga uma coisa uma das esferas T dentro do estômago do monstro, e o Superman, com a visão, meio que a visão de raio-x dele, vê a esfera T explodindo dentro do estômago do monstro e acaba matando o monstro. E o Superman não queria que matasse o monstro. Mas aí é o arco deles aí, é mais legal assim. Então teve esse monstro aqui. E o mais é só, galera, é isso aí. Eu acho que foi um filme ótimo, tá? Foi um filme assim, não, é o que eu falo, assim, é o que eu digo assim. É um filme que eu esperava que fosse, que tinha que ser grandioso, tinha que ser muito bom. É o início de um universo, quer dizer, como eu dei o exemplo anteriormente, teria que ser um filme no nível do Homem de Ferro. Assim, um filme fantástico, sem problemas. Eu acho que não é um filme que tem problemas, tá? Eu acho que o único problema que eu não comentei aqui é sobre os pais do Superman, os pais de Krypton, que o Jor-El e esqueci o nome dela. Eles, num certo momento lá, o pessoal fica com ódio dele, sabe aquela cena que joga a latinha lá nas costas dele e tal, que faz o Lex Luthor, ele manipula a opinião pública para ficar contra o Superman, tanto que isso gera a revolta do povo contra ele acaba sendo preso e tal, não sei o que. Porque ele pega uma gravação em que o Superman até se inspirava no começo dessa gravação, só que a gravação não estava inteira, estava pela metade e o resto estava corrompido. O Superman consegue, através da engenheira que vai lá e manipula lá as coisas lá dentro da Fortaleza da Solidão, e elas descobrem esse vídeo e ela consegue tirar consegue terminar o vídeo, fazer o vídeo continuar, porque o vídeo estava corrompido. E nesse vídeo o pai e a mãe do Superman fala para ele chegar e virar um ditador na Terra, aproveitar que ele tinha superpoder, acabar com os humanos e encher a Terra de kryptoniano de novo. Eu não concordo com isso aí, eu acho que o James Gunn deu uma falhada nessa parte, ou talvez ele tenha um pensamento que com certeza tem, mais pra frente do que eu, e ele vai resolver isso daí nos próximos filmes, com certeza. Muita gente não gostou, tem uns que falam que não tem problema, que é assim, tudo bem. E no filme o Superman acaba deixando de dar importância para os pais biológicos deles e dá mais importância para os pais, a Martha e para o John Kent, que é os pais de criação dele. E eu acho que qualquer bebê criado desde bebê por um casal de homem e mulher, eu acho que ele ia considerar muito mais os pais deles, esses dois, do que os genitores dele lá em Krypton, mesmo porque eles já não existem mais. Então, o pessoal liga e também ao mesmo tempo não liga para esse caso dos dois, do pai e a mãe do Jor-El e a mãe dele ser o casal kryptoniano lá, pais do Superman, ter falado isso no filme, tá? Isso aí vai depender da visão, é a opinião de cada um. Então, tranquilo. Eu acho que é o ponto mais baixo do filme, depois o resto só lá em cima. Eu tô dando nota no filme, mas eu acho que não precisa de uma nota assim exatamente. Eu acho que não é um 10. Não é um filme de 10/10, tem seus probleminhas ali, tem alguma coisa que pode ser que o James Gunn colocou como se fosse uma manipulação meio política, ideológica ali, mas também é uma questão de interpretação. Se você interpretar desse jeito, tudo bem, dá para interpretar desse jeito, mas também, se você não ligar para isso, também não passa em branco, tá? Então, quer dizer, é um filme que não é 10, mas ele é um 8 muito bom,
tá? É um 8 assim que vale a pena você ir no cinema, vale a pena você pagar o ingresso. Eu não sei quanto você pagou o ingresso lá na sua cidade aí, mas vale a pena, tá? Você não vai perder dinheiro indo pro cinema pra assistir esse filme aí, tá bom, galera? É isso aí. Se você chegou até aqui, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra mim aí. O canalzinho tá começando, a gente tá crescendo a cada dia aí. Se você já é, muito obrigado. Continue com a gente. Obrigado pela paciência. Esses vídeos só ficaram meio longos aí, mas eu tive que dar essa explanação legal sobre esse universo aí, desse filme. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, se você tem alguma crítica, alguma dúvida, qual a sua sugestão sobre o que eu posso melhorar aqui nos vídeos, ou o que você acha sobre o Superman e tudo isso que eu falei aqui, se você tem alguma opinião, escreve nos comentários aí, eu vou te responder com certeza, eu respondo todos os comentários, eu não deixo passar nenhum em branco. E vamos interagir, o canal é nosso e vamos continuar assim, beleza? Muito obrigado, galera, até a próxima, valeu!